Vamos conhecer um pouco a história da Bíblia? Eu sou o ancião irmão Isaías de Francisco Morato, da Comunidade Cristã no Brasil. E a nossa igreja está iniciando uma série de estudo bíblico, conhecendo personagens até chegar na escatologia, de saber quando será o fim. Vamos começar pelos apóstolos. Estamos fazendo então a narração dos 12 discípulos de Jesus, que se tornou apóstolo na Bíblia Sagrada. Para conhecer os 12 apóstolos da Bíblia Sagrada é muito fácil. Vamos começar simplificando. 2 Simão, o Simão Pedro, filho de Jonas, Pedro, que era irmão de André, e também o Simão Cananeu, que é pai de Judas Iscariotes, que foi um discípulo também. 2 Tiago, o Tiago maior e o Tiago menor, o filho de Alfeu e os filhos de Zebedeu. 2 Judas, o Judas Tadeu Lebeu e o Judas Iscariotes, o que traiu. Então agora vem Dídimo, que é Tomé, também vem André, Bartolomeu, Filipe, que é um dos 7 diáconos da Bíblia, João, filho do amor, e agora Mateus, Levi Mateus, esse que nós vamos acabar de falar sobre a sua biografia. Conhecendo então os 12 apóstolos e discípulos de Jesus Cristo, vamos iniciar a era da biografia. A biografia do apóstolo e discípulo por nome de Mateus. São Mateus, ou melhor, Mateus foi um dos 12 apóstolos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o autor de um dos 4 livros do Novo Testamento, o livro de Mateus, sinônicos. Os outros 2 são Marcos, Lucas, e o terceiro sabemos que é João. O primeiro evangelho foi feito por Mateus. Esse viu, ouviu, andou com o Senhor Jesus Cristo e escreveu, sabendo que no segundo livro do mesmo evangelho, o evangelho de Jesus Cristo, Marcos não participou nada com o Senhor, ou seja, nem conheceu o Senhor, muito menos foi discípulo e nem apóstolo de Jesus. O terceiro livro do mesmo evangelho nato de Jesus Cristo, que é o terceiro livro do evangelho, por nome de Lucas, esse era médico em Jerusalém, foi convertido pelo apóstolo Paulo, que também não andou com o Senhor Jesus Cristo, nem Paulo e nem Lucas. Lucas somente escreveu testemunhos que ouviu por aquela região que Jesus tinha feito. E o quarto livro do mesmo evangelho é o livro de João. Esse sim foi discípulo de Jesus, amigo do Senhor, que deitava no peito do Senhor, e também foi apóstolo e escreveu o quarto livro do mesmo evangelho de Jesus Cristo. Vamos então à história de Mateus, que foi discípulo, escritor e apóstolo. Apresenta então Jesus com um título de Emanuel, qual significa Deus conosco. Outras tradução, Deus está conosco. Mateus também se chamava Levi e é filho de Alfeu. As escrituras apontam que ele era irmão de Tiago, filho de Alfeu, e João também filho de Alfeu. Conforme os evangelhos, Marcos e Lucas, no capítulo 2, no versículo 14,
e também em Lucas capítulo 5, do versículo 27. Tudo aponta que Levi, que é Mateus, era da família de Tiago, filho de Alfeu. Antes de ser chamado para seguir a Jesus, Mateus era um coletor, cobrador de impostos. O povo hebreu tinha que pagar os seus impostos para estar diante daquele local com livre acesso. Durante a dominação romana, os romanos era o país que dominava os hebreus. Portanto, os judeus, por ordem do rei Herodes Antipa, ele estava alocado em Cafarnaum, uma cidade marítima no mar da Galileia, na Palestina. Seu primeiro contato com Jesus Cristo se deu enquanto estava trabalhando, cobrando os impostos daqueles judeus hebreus. Saindo daí, Jesus viu um homem chamado Mateus, sendo na coletaria de impostos, e disse: "Siga-me." E ele levantou e seguiu a Jesus. Isso está no livro de Mateus, capítulo 9, do versículo 9. Depois, Mateus preparou em sua casa um grande jantar, um banquete para Jesus Cristo. Estava ali uma numerosa multidão, bastante gente foi naquele jantar. E eles eram todos cobradores de impostos, amigo do nosso querido irmão Levi, que agora é Mateus. E outras pessoas também estavam sentadas à mesa junto deles. Isso está no livro de Lucas, no capítulo 5, do versículo 27 ao 29. Como Mateus era coletor ou cobrador de impostos, uma ocupação desprezada pelo povo judeu, os fariseus criticaram Jesus, dizendo: "Vê, está à mesa com um publicano, pecador." O mestre então respondeu: "Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores para que se arrependam." Lucas capítulo 5, do versículo 29. Vamos então a entender o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus é dominado do primeiro Evangelho. Logo no início, Mateus apresenta Jesus como mestre, que veio realizar a justiça, relata a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Seu evangelho é organizado em 5 livros, cada um contendo uma parte narrativa, seguida de um discurso que reúne, explica o que está contido nas narrativas. O nome de Mateus aparece sempre nas relações dos 12, primeiro apóstolo de Jesus Cristo, geralmente ao lado de Tomé. Entre as citações, consta uma ordem de Jesus aos 11 discípulos. Foram para a Galileia, ao monte que Jesus tinha indicado. Quando viram Jesus, ajoelharam diante dele. Ainda assim, algum duvidava.
Então Jesus se aproximou e falou: toda a autoridade foi dada a mim, no céu e na terra. Portanto, vão e façam como todos os povos, se tornem os meus discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo o que ordenei a vós. Eis que eu estarei com vós todos os dias, até o fim do mundo. Mateus, capítulo 28, no versículo 16 ao 20. Vamos entender então o apostolado e a pregação de Mateus. O apóstolo, evangelista, discípulo. A tradição relata a pregação de Mateus na Judéia durante 15 anos, depois de haver percorrido grande parte da Etiópia e também da Pérsia. Fora do Evangelho, segundo Eusébio de Cesareia, em sua história da Igreja, é a única referência a respeito de Mateus. É uma citação do bispo Pápias de Hierapolis, do século II. Da sua atividade após o Pentecostes, se conhece somente as páginas no seu Evangelho, primitivamente redigido em aramaico. Vamos entender um pouco o martírio e a morte de Mateus. Existem várias versões sobre a sua morte. Uma delas é que teria morrido na Etiópia, apedrejado. Outros dizem que foi decapitado e outros dizem que foi queimado, defendendo a Santa Ifigênia. Outros sim diz defendendo somente a palavra. Outros falam que essa Santa Ifigênia, que eles estavam martirizando e ele foi a defender, morreu junto. Martírio de São Mateus, Caravaggio, 1600. A igreja de São Luigi del Francis, Roma. Suas relíquias foram tiradas, sido encontrado em 1080 depois de Cristo, elevados para a cidade da italiana de Salerno, onde até hoje se encontram e são considerados pelos mais crentes como verdadeiramente santos. A Igreja Romana celebra a sua festa no dia 21 de setembro e a Igreja Grega encontra-se celebrando no dia 16 de novembro. O símbolo de São Mateus é como evangelista e anjo para as igrejas católicas. Deixa no comentário o que você acha e que está achando desses estudos. Até o próximo apóstolo de Jesus.